Hoje celebramos a memória do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. Ele nasceu nas Ilhas Canárias em 1534 e 2 anos depois de ter ingressado na Companhia de Jesus, unindo-se a Santo Inácio de Loyola, foi enviado para o Brasil. Aqui, São José de Anchieta, junto com outros jesuítas, dedicaram a sua vida à evangelização e à catequização dos índios. E também, é claro, os portugueses que aqui viviam precisavam de assistência espiritual. Então, o objetivo não era apenas evangelizar os índios, mas dar essa assistência também aos católicos que aqui já viviam, celebrando a Eucaristia, atendendo às confissões, batizando, celebrando casamentos, etc. Então, São José de Anchieta atravessa o mar numa viagem que era bastante perigosa e vem desbravar o nosso país, trazendo a fé católica para cá. Ele foi eleito superior das comunidades de São Vicente, São Paulo e depois superior geral da Ordem dos Jesuítas em todo o Brasil. Ele é lembrado especialmente por ter escrito uma gramática da língua tupi e também um catecismo. Então, São José de Anchieta é um desses grandes homens a quem nós devemos a nossa fé. Afinal de contas, a fé tem que ser transmitida e recebida. O Senhor Jesus mandou os apóstolos pregarem o Evangelho e eles o fizeram, e assim a fé foi sendo transmitida, foi se espalhando e chegou até nós. São José de Anchieta foi um desses instrumentos de Deus para que a fé católica se estabelecesse no nosso país. E é importante lembrar que naquela época a dificuldade era muito grande, não havia nada, os índios viviam numa condição extremamente precária, na Idade da Pedra, não tinham sequer língua escrita. Então, por isso mesmo São José de Anchieta cria uma gramática da língua tupi. Era uma grande floresta, os desafios eram inúmeros. Um país desconhecido que tinha que ser desbravado. E esses homens, movidos pela sua fé, com a consciência de que precisavam tornar Jesus conhecido e amado também aqui, vêm correndo tantos riscos. Inclusive o próprio José de Anchieta teve dificuldades com tribos canibais, ficou preso por índios, mas sempre movido pela sua fé, sempre movido pelo seu desejo de pregar o Evangelho. O que é um grande exemplo para nós hoje, que temos tantas facilidades, que temos instituições,
à nossa disposição, mas talvez não temos o mesmo zelo apostólico, o mesmo elan de pregarmos, de ensinarmos, de transmitirmos a nossa fé para os nossos irmãos. Nos últimos dias nós temos lido o livro de Tobias. Hoje nós lemos a volta de Tobias, ele que fez uma jornada junto com o arcanjo São Rafael e a cura para a cegueira do seu pai. Ele se casa com Sara, que já era viúva de 7 maridos. No entanto, diz o texto que um demônio, Asmodeu, fazia com que todos eles morressem antes da noite de núpcias. Ela era prometida em casamento, mas os seus pretendentes morriam. Ela clama ao Senhor, assim como Tobit também. Ambos desejam a morte por causa dos infortúnios. Ele, por se ter tornado cego. Ela, por essa sua condição de não poder se casar. Então Deus manda o arcanjo São Rafael, que é a cura de Deus, que conduz Tobias na sua jornada. Ele se casa com Sara, consumam o casamento, portanto quebrando aquela maldição, e depois volta para a casa de seu pai. Nós então escutamos hoje o relato da cura da cegueira de Tobit. Deus escutou a oração daqueles dois que chegaram a desejar a morte por causa de seus sofrimentos. Deus então, pelo ministério do seu anjo, concede a cura, a libertação a ambos. E no Evangelho, Jesus diz que o Messias não é apenas filho de Davi, ou seja, descendente, e ele cita o Salmo que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito. Então Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, Jesus aqui no Evangelho de São Marcos, de um modo muito sutil, mostra que ele, o Messias, é filho do homem, mas é também filho de Deus. É uma pessoa divina. Ele é o Senhor. Então Jesus aqui manifesta a sua natureza divina. E a multidão o escutava com prazer. Jesus é o Messias, é o filho de Davi, é filho do homem, mas o próprio Davi é seu filho. Porque, como Jesus diz lá no Evangelho de São João, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui, de um modo um pouco mais, não tão explícito, um pouco mais sutil, Jesus revela a sua divindade. Peçamos a Deus, por intercessão de São José de Anchieta, que Ele nos conceda, pelo ministério dos seus anjos, a cura do corpo e da alma e a fé em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.